Imagina tentar operar um computador de última geração, tipo uma daquelas máquinas incrivelmente potentes, sabe? Com um processador brilhante. Aham, um hardware de ponta mesmo. Exato. Mas aí tem um detalhe crucial. Esse hardware é forçado a usar um sistema operacional completamente diferente daquele para qual ele foi projetado. Nosso desgaste disso deve ser absurdo. Pois é, tudo até funciona. Quer dizer, a máquina liga, abre os programas, mas há um custo altíssimo. O consumo de energia triplica, a ventoinha faz um barulho ensurdecedor porque o sistema de resfriamento está sempre operando no limite absoluto. E qualquer abinha nova no navegador Pode fazer o sistema inteiro travar e apagar. Exatamente. É uma metáfora muito reveladora, né? Porque o sistema não está quebrado. Sim, não tem um defeito de fabricação ali. Ele é apenas fundamentalmente diferente na sua arquitetura. E quando o ambiente força uma compatibilidade sem oferecer a adaptação correta, bom, o desgaste do maquinário se torna simplesmente insustentável. O que nos traz direto à nossa exploração detalhada de hoje. Porque a gente vai olhar para o cérebro autista não como um sistema falho, mas como esse computador superpotente rodando num ambiente hostil à sua programação natural. Com certeza. E a nossa base para isso são as fontes e pesquisas destiladas no livro Is This Autism? Ou Isso é Autismo, das autoras Donna Henderson, Sarah Wayland e Jamel White. Um material excelente, diga-se de passagem. Sem dúvida. A nossa missão com esse mergulho profundo hoje é desconstruir a experiência sensorial autista. A gente quer entender de verdade a mecânica de como esse cérebro processa o mundo. Porque o foco central do material é muito claro. O autismo não é apenas, um conjunto de comportamentos externos estranhos. Não mesmo. É um sistema nervoso central que obedece a regras biológicas totalmente próprias. O que as autoras propõem, e o que a gente vai tentar traduzir aqui hoje, é justamente a experiência interna, invisível, que impulsiona aquele comportamento que a gente consegue observar. Uhum. A sociedade tende a focar exclusivamente naquilo que a pessoa autista está fazendo por fora, sabe? Se ela está balançando as mãos, se está evitando contato visual. O comportamento superficial, né? Exato. Sem compreender a verdadeira tempestade neurológica que está acontecendo ali por dentro. O objetivo aqui não é patologizar a diferença, é mapear como ela funciona na prática. Certo, vamos desempacotar isso, porque, lendo as fontes, eu percebi que o ponto de partida obrigatório para entender essa biologia dos sentidos é abandonar aquele conceito clássico. Aquele que a gente aprende lá nas aulas de ciências do ensino fundamental, sabe? Ah, os famosos 5 sentidos. Isso. A ideia de que a gente possui apenas 5 sentidos. A biologia básica ensina sobre visão, audição, tato, olfato e paladar. E, sem dúvida, o processamento autista pode ser altamente atípico em todos esses 5 canais. Sim. Mas a neurociência moderna reconhece que nós temos, no mínimo, 8 sistemas sensoriais trabalhando em conjunto o tempo todo. 8. 8. E são os 3 sistemas considerados assim ocultos, que frequentemente respondem pelos maiores e mais invisíveis desafios diários que o livro relata. Olha, eu confesso que antes de mergulhar neste material, eu mal sabia nomear esses sistemas extras. As fontes falam primeiro do sistema vestibular e da propriocepção. Isso. E pelo que eu entendi, o vestibular fica no ouvido interno, né? Ele funciona meio que como um giroscópio, regulando o equilíbrio e a posição da cabeça no espaço. Exatamente, é o nosso GPS de gravidade. Perfeito. Já a propriocepção seria um mapa interno do corpo. A percepção que os músculos e as articulações enviam para o cérebro sobre onde nossos membros estão. Uhum. Eu, honestamente, sempre achei que isso fosse apenas falta de jeito ou desatenção da pessoa. O que está acontecendo fisicamente ali no sistema proprioceptivo dela? O que ocorre, na verdade, é um atraso ou uma falha na atualização desse mapa espacial. Como assim? Em um sistema nervoso típico, os receptores nas articulações mandam um sinal constante e preciso. Eles dizem, olha, seu braço está dobrado neste ângulo exato. Seu pé está a esta distância do chão. Tá, o cérebro sabe exatamente onde o corpo está. Isso. Só que, em muitas pessoas autistas, essa leitura proprioceptiva é ruidosa ou muito fraca. E isso resulta na hipotonia, que é um tônus muscular mais baixo.
A pessoa parece mole. Ah, entendi. Então a pessoa se apoia na parede não por preguiça, mas porque o cérebro dela está desesperadamente buscando um feedback tátil denso, algo sólido, para confirmar onde o próprio corpo termina e onde o mundo começa. A parede oferece essa confirmação física que o sistema nervoso simplesmente não está conseguindo gerar sozinho. Uau! Isso já muda completamente a perspectiva de quem vê de fora, né? Muda tudo. Mas o livro dedica um foco quase que reverencial ao oitavo sentido, a tal da interocepção. Pense na interocepção como o painel de instrumentos de um carro. Adoro essa analogia. Se o sistema funciona bem, a luz do combustível acende quando o tanque esvazia, o medidor de temperatura sobe se o motor esquentar. Mas o que acontece se esse painel estiver com as luzes queimadas ou completamente desreguladas? O resultado é um voo às cegas, totalmente às cegas. Assustador. A interocepção é o canal de comunicação direto do cérebro com as vísceras e os órgãos internos. É o sistema que avisa sobre batimentos cardíacos, respiração, fome, sede, necessidade de ir ao banheiro, até dor interna. Sim. Quando esse painel interno é hiporresponsivo, ou seja, reage de menos, os sinais não chegam com força suficiente ao córtex frontal. O livro traz uns relatos que me deixaram chocado. Pessoas que simplesmente não sentem o declínio gradual do açúcar no sangue. Sério? Sério, elas não sentem a fome crescendo aos poucos como a gente sente, elas só percebem que precisam comer quando já estão tremendo à beira de um desmaio, porque aí o corpo ativou um alerta máximo de emergência. Caramba! E aqui entra um desdobramento que me deixou, assim, fascinada nas fontes. Porque a interocepção não lida apenas com fluidos e temperatura do corpo. Ela é a base da nossa percepção emocional, certo? Exatamente. Porque a gente sente as emoções fisicamente antes de entendê-las racionalmente na cabeça. O que é fascinante aqui é que a biologia das emoções é puramente interoceptiva. Sabe aquele nó na garganta quando vem a tristeza? Aham. As borboletas do estômago da ansiedade, o calor no rosto quando a gente sente raiva. O cérebro lê essas reações viscerais e aí ele dá um nome emocional para elas. Tá, ele traduz o físico pro emocional. Isso. Só que muitas pessoas no espectro autista possuem uma baixa consciência interoceptiva. E isso leva frequentemente a uma condição chamada alexitimia. Alexitimia? Em termos bem simples, é a dificuldade ou incapacidade de identificar e nomear as próprias emoções em tempo real. Então, seguindo a nossa analogia do painel do carro, é como se a luz vermelha de alerta estivesse piscando freneticamente no painel, mas a etiqueta de texto indicando o que ela significa estivesse apagada ou arrancada. Perfeito. A pessoa sente o coração acelerado, a respiração ofegante, mas não sabe dizer se está furiosa, se está apavorada ou se apenas está muito animada com algo. E a consequência prática disso no dia a dia é severa. Imagina uma pessoa com alexitimia no ambiente de trabalho. Ela pode não perceber que está escalando uma montanha de estresse. Ela não registra os pequenos sinais de frustração acumulada ao longo das horas. Ela não vê a panela de pressão enchendo. Exato. E aí, para ela, e claro, para quem está de fora observando, parece que ela foi de um estado absolutamente calmo para uma explosão de raiva em um segundo. Do 0 ao 100. Mas a verdade biológica é que o sistema esteve sob pressão extrema por horas. O sinal de alerta é que nunca chegou à consciência dela. Nossa, isso explica tanta coisa. E o mesmo vale para o controle da bexiga em crianças autistas, por exemplo. Muitas sofrem acidentes não por rebeldia ou distração, mas porque o aviso neurológico de bexiga cheia simplesmente não chega ao cérebro a tempo de a criança correr para o banheiro. Se esse painel de controle interno já lida com tanta interferência, como esse sistema lida com o mundo exterior? Porque, convenhamos, o mundo físico é impacável, né? Ele não para de enviar estímulos visuais, sonoros, táteis, tipo, o tempo todo. É um bombardeio. Sim. Lendo as fontes, no entanto, há um aparente paradoxo que me deixou bem confusa no começo. Como que a mesma pessoa pode não sentir a dor de um osso quebrado, de uma fratura, mas entrar em pânico absoluto porque o tecido de uma camisa encostou na pele dela? Parece contraditório. E parece mesmo uma contradição gigante. Mas só até a gente entender o conceito de limiar neurológico e filtragem sensorial. O livro categoriza a resposta do cérebro aos estímulos em 3 vias principais:
a hiperresponsividade, a hiporresponsividade e a busca sensorial. Certo. No caso da hiperresponsividade, o limiar de ativação do cérebro é baixíssimo. O cérebro não possui aquele filtro automático que pessoas neurotípicas usam, por exemplo, para ignorar o zumbido de uma lâmpada fluorescente no teto, ou a textura irritante de uma etiqueta na nuca. O filtro não existe? Não. O volume do mundo entra no máximo, o tempo todo. Aquele som da eletricidade passando pelos fios na parede que a gente nem ouve, para eles não é apenas irritante, causa dor física real. O sistema nervoso lê aquele estímulo contínuo como um ataque literal ao corpo. E a hiporresponsividade seria exatamente o inverso disso, né? O limite de ativação é tão alto que os dados simplesmente não entram. Na mosca. A hiporresponsividade significa que o cérebro precisa de um volume colossal de dados sensoriais apenas para registrar que algo aconteceu. Nossa! Então, uma pessoa hiporresponsiva pode ter uma tolerância altíssima à dor. Ela pode não sentir o frio extremo e, sair na neve apenas de camiseta de manga curta. E achar super normal. Sim, ou ela pode girar no próprio eixo dezenas de vezes e não sentir a mínima tontura, porque o sistema vestibular dela precisa de muito mais movimento bruto para registrar a mudança espacial. É por isso que os dois extremos podem existir na mesmíssima pessoa. Ah, então ela pode ser hiperresponsiva à audição, mas hiporresponsiva ao tato e à dor. Exatamente. Uma mistura de canais super sensíveis com canais quase dormentes. E isso nos leva à terceira via, que talvez seja a mais incompreendida pelo público em geral. A busca sensorial, ou o sensory craving, como dizem em inglês. Essa é fundamental. As fontes descrevem pessoas com uma necessidade profunda, quase uma fome física mesmo, por certos estímulos. Pode ser o ato de cheirar objetos indiscriminadamente, mastigar as golas das camisas até furar, buscar abraços esmagadores. Sim, a pressão profunda. Ou ficar hipnotizado olhando as pás de um ventilador de teto girando. Historicamente, a gente sabe que isso era visto por especialistas antigos como um comportamento inadequado, algo que precisava ser corrigido ou treinado para assumir. Mas qual é a verdadeira mecânica por trás disso? A ciência moderna, felizmente, chama isso de autorregulação, ou stimming, que vem de comportamentos autoestimulatórios. E olha, não há absolutamente nada de inadequado nisso. É uma resposta biológica brilhante de sobrevivência. Brilhante? Como? Quando o sistema nervoso autista está caótico ou sobrecarregado por estímulos imprevisíveis do ambiente, a pessoa inicia um movimento repetitivo e, acima de tudo, previsível. Ao balançar as mãos ou mastigar uma borracha, ela está injetando um feedback proprioceptivo massivo e rítmico no próprio cérebro. Ela está criando ordem no caos. Isso. Essa entrada de dados previsível força a liberação de neurotransmissores bons, como serotonina e dopamina. E eles ativamente sobrepõem e neutralizam aquele pico de cortisol causado pelo estresse do ambiente. O stimming é o cérebro tentando desesperadamente se organizar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque isso levanta uma dúvida enorme sobre controle e previsibilidade. Eu vi relatos no livro de adolescentes que tapam os ouvidos em agonia por causa do barulho de uma descarga num banheiro público. Mas eles chegam em casa e colocam um videogame de guerra no volume máximo, a ponto de tremer as janelas da sala. Se os dois são barulhos altíssimos, por que um causa dor física e o outro causa prazer? A diferença fundamental aí reside em duas palavras-chave: agência e previsibilidade. Agência? A resposta de sobressalto do cérebro é disparada quando a gente não consegue prever o impacto. A pessoa autista, quando está no controle do videogame, conhece os padrões sonoros. Ela ditou o ritmo do jogo. Ela sabe exatamente em que milissegundo a explosão vai acontecer na tela. E ela tem o controle na mão. Exato. E mais importante, ela pode apertar o botão de pausa a qualquer momento. O estímulo agudo da descarga do banheiro ou de um cachorro que late do nada na rua é uma invasão aguda do sistema nervoso sobre a qual ela não tem o menor controle. É um ataque externo não mapeado. E o cérebro reage a isso como ameaça. Sabendo de tudo isso,
sabendo que o mundo moderno é construído com luzes fortes piscando, barulhos repentinos de trânsito e interações sociais super imprevisíveis. Como que adultos e crianças autistas conseguem frequentar escolas convencionais? Ou manter empregos em escritórios de plano aberto com telefones tocando sem colapsar todos os dias? Eles estão apenas escondendo o sofrimento? Tristemente, na maioria das vezes, sim. Eles estão engolindo isso. E quando a represa finalmente se rompe, a gente entra no que o Ron Kaufman, que é amplamente citado nas fontes, chama de neurocrash. Neurocrash. E é imperativo não confundir um estresse comum do dia a dia com um neurocrash. Um estresse intenso no trânsito é ruim, mas o seu córtex pré-frontal continua funcionando, você ainda consegue raciocinar, ligar para o chefe, avisar que vai atrasar. Um neurocrash é o que acontece no curto prazo quando a carga sensorial e cognitiva ultrapassa em definitivo a capacidade de processamento do hardware daquela pessoa. O livro lista fatores que são onipresentes na nossa vida. Ser apressado por alguém, estar em um ambiente com múltiplas conversas cruzadas, ter o espaço pessoal invadido no metrô, além da quebra de rotinas que a pessoa estava esperando. E o que ocorre na biologia de um neurocrash é um sequestro total da amígdala cerebral. O sistema nervoso autista para de interpretar aquela sobrecarga de estímulos, aquelas conversas cruzadas, como um mero incômodo de escritório. Ele passa a ler aquilo como uma ameaça biológica de morte. De morte. De morte? É a resposta evolutiva mais primitiva possível, lutar, fugir ou congelar. O fluxo sanguíneo abandona o sistema digestivo, abandona as áreas de pensamento lógico do cérebro e vai direto para os membros, para bater ou correr. E quais são os resultados externos disso? Os resultados externos são os famosos meltdowns, aquelas explosões que parecem, aos olhos de quem não entende, crises de raiva injustificadas ou birras gigantescas. Ou do outro lado, os shutdowns, que são os desligamentos totais. A pessoa se fecha completamente para o mundo, perde a capacidade motora fina ou simplesmente para de conseguir articular palavras, fica muda. Voltando à nossa analogia da tecnologia lá do começo, é literalmente o computador cuja memória RAM chegou a 100% de uso. Literalmente. O mouse não mexe, a tela congela. Qualquer tentativa de apertar botões no teclado não surte o menor efeito. Isso levanta a questão: se a pessoa está em modo de sobrevivência primitivo, tentar argumentar com ela no meio de um meltdown é inútil, certo? Não é uma birra para conseguir o que quer, como um doce no mercado. É a abordagem mais contraproducente que alguém pode ter. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, pensa em alguém de frente para um tigre faminto na savana. Tá. Se alguém ao lado dessa pessoa começar a perguntar como foi o dia dela, ou exigir que ela olhe nos olhos enquanto fala com educação, a comunicação vai ser impossível. O cérebro está focado no tigre. Durante um neurocrash, a área frontal do cérebro responsável pelo engajamento social e pela lógica humana está completamente offline. Exigir comportamento adequado da pessoa nesse exato momento só aumenta o nível de ameaça que o sistema dela está percebendo. Há um relato nas fontes que captura o custo biológico disso de uma maneira muito crua e triste. É o caso de uma profissional chamada Charlotte. Ela estava numa festa de karaokê da empresa dela. Nossa, esse relato é forte. Muito. Tinha as luzes, a música alta imprevisível, a pressão de fazer networking e ficar sorrindo para os colegas fingindo que estava tudo bem. Em determinado momento, o sistema atingiu o limite absoluto. Ela precisou fugir. Ela conta que saiu correndo para o estacionamento e se trancou dentro do próprio carro no escuro, tremendo incontrolavelmente e chorando sem parar. E o relato dela não era sobre uma tristeza profunda, sabe? Era o relato de alguém precisando fazer o mundo inteiro desaparecer urgentemente para que os alarmes do sistema nervoso parassem de soar. É desolador. E a recuperação de um evento desses drena os recursos biológicos de forma brutal. O corpo de quem passou por um neurocrash consome uma quantidade absurda de glicose e de energia muscular. É como se tivesse corrido uma maratona. Exato. Pode levar horas ou até dias inteiros de sono profundo e isolamento absoluto no escuro para que o sistema nervoso central saia do estado de alerta máximo e retorne a uma linha de base funcional mínima. O que nos leva a uma questão sistêmica de longo prazo, né? Se o neurocrash é a resposta aguda ali, de curto prazo, do momento,
O que acontece com a saúde mental e com a estrutura física de uma pessoa que passa décadas forçando esse sistema a operar no ambiente errado? O que acontece quando ela esconde os instintos naturais dela dia após dia, só para sobreviver na sociedade e manter um emprego? E aí chegamos à parte mais crítica e urgente das descobertas destas fontes. O cérebro eventualmente entra no que a literatura chama de burnout autista. Burnout autista? É. E a longa estrada que leva a esse burnout crônico é pavimentada por uma coisa chamada mascaramento, ou a camuflagem, que em inglês eles chamam de masking. O ato de fingir ser neurotípico. Basicamente, o mundo exige normas neurotípicas de comportamento. Então, para conseguir passar numa entrevista de emprego, ou simplesmente para evitar sofrer bullying na escola, a pessoa autista roda programas manuais pesadíssimos no cérebro. Ela força o contato visual com o interlocutor, mesmo que isso seja fisicamente doloroso para ela. Ela suprime o próprio conforto. Sim, ela reprime a necessidade biológica de fazer steaming para se acalmar. Ela ensaia mentalmente o roteiro exato de cada pequena interação antes de pegar um cafezinho na copa do escritório. Tudo é calculado. A pessoa citada nas fontes, a Jess, ela usa uma analogia perfeita para essa camuflagem. Ela diz que socializar e trabalhar ao mesmo tempo é como tentar jogar uma partida super rápida de Tetris na mente, sem parar, o dia inteiro. Perfeito, é muito processamento. A pessoa está ali, aparentemente executando a tarefa normal dela no computador, mas em segundo plano, o cérebro está freneticamente tentando encaixar as peças das regras sociais não ditas. Tipo, estou olhando muito fixamente para essa pessoa, eu deveria rir dessa piada agora, o tom da minha voz está soando muito agressivo. É um gasto manual gigantesco de processamento para coisas que cérebros não autistas executam de forma 100% automática em segundo plano. E é exatamente esse processamento manual constante de anos que leva a uma fadiga sistêmica intransponível. O burnout autista é o esgotamento profundo, visceral, resultante de anos de exposição a essas demandas crônicas, a carga sensorial esmagadora e a camuflagem ininterrupta, sem jamais receber um tempo de recuperação neurológica que seja equivalente a esse gasto. Certo, mas aqui eu vou atuar como o advogado do diabo. Manda. Pensando naquelas pessoas que podem estar ouvindo a gente agora e pensando, mas todo mundo está cansado. O que torna isso clinicamente diferente de um esgotamento profissional padrão? Afinal, a gente vive numa sociedade onde quase todo adulto vive exausto por causa de boletos, cobranças, trânsito pesado. O que faz o burnout autista ser tão único e, francamente, tão perigoso? A linha divisória clínica, que inclusive assusta muitos profissionais de saúde que não conhecem o tema a fundo, é a perda de habilidades. Perda de habilidades. Como assim? O esgotamento padrão no trabalho te deixa estressado, sem vontade de ler seus e-mails, você quer dormir. O burnout autista faz o cérebro desligar o acesso à capacidade de desenvolvimento que a pessoa já tinha adquirido há anos. O cérebro desaprende coisas. Literalmente, uma pessoa adulta com uma carreira estabelecida, com uma memória fenomenal para dados, subitamente perde a capacidade de lembrar o que comeu no almoço ontem ou esquece como sequenciar os passos básicos para fazer um café na máquina. Alguém que é altamente verbal, que dá palestras, pode passar dias seguidos sem conseguir emitir uma única palavra em casa. O nível de exaustão celular é tão profundo que atividades primárias de autocuidado se tornam impossíveis. Coisas como ter força muscular para se manter em pé no chuveiro viram obstáculos intransponíveis. Meu Deus! O livro chega a citar relatos de indivíduos que sentem o próprio cérebro, nas palavras deles, apodrecendo internamente. É uma falência múltipla do sistema nervoso. Não é só cansaço. Mas aí entra outro problema super prático. O que a pessoa faz quando isso acontece? Porque, pelo que eu entendi lendo as fontes, mandar essa pessoa para uma terapia tradicional de burnout pode ser um desastre completo. Pode piorar imensamente o quadro, porque os médicos frequentemente diagnosticam esse burnout autista de forma equivocada como sendo uma depressão maior severa. Ah, claro, porque os sintomas parecem letargia. Exato. E na depressão clínica padrão, terapias cognitivo-comportamentais são excelentes e super recomendadas. Elas buscam ativar a pessoa fisicamente, encorajar saídas sociais, mudar os padrões de pensamento negativo. Reativar a pessoa para o mundo. Sim. Mas o indivíduo em burnout autista muitas vezes não quer ficar na cama porque está triste.
Ele frequentemente ainda tem muito interesse nos próprios hobbies, ele quer fazer as coisas. Ele simplesmente não possui a voltagem neurológica para executá-las. Forçá-lo a sair de casa, ou exigir exercícios de reestruturação de pensamento, fazer diários de gratidão, é como tentar arrancar um carro cujo tanque de gasolina está completamente vazio e o motor está fundido. Só vai causar mais dano. O motor vai apenas engasgar e quebrar de vez. A única solução cientificamente comprovada para tratar o burnout autista é a remoção radical de demandas diárias e o repouso absoluto em ambientes com baixíssima carga sensorial. Não dá para consertar uma bateria vazia com conversas motivacionais. É preciso desplugar a máquina da tomada do mundo e deixar ela carregar em paz, no canto dela. Fazendo uma recapitulação super rápida da longa jornada que a gente fez hoje por essas fontes, a gente começou desvendando aquele labirinto interno da interocepção e o impacto do nosso mapa corporal da propriocepção, né? Isso mesmo. Entendemos a biologia por trás das diferentes configurações daquele painel de sensações, seja na hiperresponsividade, na hipo ou na genialidade da busca sensorial, o stimming, para conseguir regular o caos do cérebro. E fomos além disso, né? Traçamos a linha clara que separa o ataque agudo de sobrevivência de um neurocrash daquele apagão neurológico crônico e devastador que é o burnout autista, que literalmente sequestra as habilidades mais básicas do indivíduo. Exato. E a grande lição fica de tudo isso, para quem acompanha a gente, não é apenas intelectual. Não se trata só de decorar novos jargões neurológicos bacanas para usar num jantar. O objetivo final das autoras do livro, e a nossa grande esperança com esta exploração de hoje, é ancorar uma empatia inabalável na nossa sociedade. Com certeza. Essa é a chave de tudo. A gente compartilha os mesmos prédios comerciais, os mesmos vagões de metrô, os mesmos restaurantes barulhentos e as mesmas salas de aula. Mas a percepção humana desses espaços físicos não é universal. A experiência sensorial da outra pessoa, não importa o quanto pareça ilógica ou exagerada vista de fora, é a realidade biológica absoluta dela. Se o zumbido de uma lâmpada fluorescente machuca o ouvido dela como uma facada, essa dor é real. E reconhecer isso de verdade muda tudo. Muda completamente a forma como professores olham para aqueles alunos que não param de balançar na cadeira. Muda como os chefes compreendem seus funcionários que precisam trabalhar de fone de ouvido o dia todo. E muda como familiares apoiam uns aos outros em casa depois de um dia exaustivo. É perceber que, na grande maioria das vezes, o que a gente julga ser inadequação, preguiça ou frescura é, na verdade, um esforço colossal, heróico e muito silencioso de um sistema nervoso tentando sobreviver em um mundo desenhado apenas para o conforto de outros. E essa constatação profunda nos leva a um último pensamento para encerrar nosso mergulho nas fontes hoje. E eu deixo isso para nossa audiência refletir ao longo da semana. Voltando ao nosso computador de última geração lá do início. Aquele hardware que é brilhante, potente, mas que aquece rapidamente e trava quando submetido a um ambiente operacional errado. Se os ambientes que nós naturalizamos na sociedade, as escolas que reverberam ecos de dezenas de vozes simultâneas, os escritórios abertos banhados em luz branca implacável, e as dinâmicas sociais sutis que penalizam quem não consegue sustentar contato visual. Se todas essas coisas são ativamente incapacitantes para as mentes autistas, o que a gente está perdendo, né? Exatamente. Quanto do potencial intelectual, criativo e humano mais brilhante do mundo nós, como sociedade, estamos desperdiçando diariamente, simplesmente porque nos recusamos a construir espaços onde diferentes arquiteturas mentais não precisem lutar pela própria sobrevivência a cada segundo. É uma questão estrutural para todos nós refletirmos. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração profunda.